Acabando o prazo! E você, vai deixar seu prazo acabar? Se liga! Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o Oliveira. Sou eu o dono do canal aí. E falo pra você bem claro sobre a questão do jornalista ser mandado embora ou não da emissora. Ele falou coisas simples e diretas e verdadeiras. Não sou a favor dele nem contra. Eu não tô aqui pra botar minha mão no fogo por nenhum maçom. Mas preste atenção nessa entrevista e você vai ver que muita coisa está sendo falado para poucos entendedores, para poucas pessoas entenderem. Desde já te peço que se inscreva no canal, dê um like, compartilha e comente. Valeu, vamos lá. Tudo que eu pronunciar aqui é em meu nome pessoal. Eu não tenho mandato nem procuração para falar em nome da emissora para a qual eu vendo meu serviço. Então, tudo que eu disser é absolutamente no meu caráter pessoa física como jornalista e interessado em assuntos internacionais, muito por conta da minha biografia. Eu passei 21 anos fora do Brasil como correspondente de vários órgãos de imprensa brasileira. Às vezes é olhando para o óbvio que a gente percebe a situação e da outra maneira. É ignorando o óbvio que a gente tropeça e cai de quatro e dificilmente levanta, dependendo do tamanho da queda. Óbvio que geografia é destino, esse é um dogma básico de relações internacionais, determina em boa parte o que os países podem fazer ou, em boa parte, até onde podem chegar. Isso é óbvio. Agora, o problema é quando a gente ignora os óbvios, como eu ia dizer. O que eu quero dizer é que nós ignoramos várias coisas óbvias. E nesses últimos anos o Brasil está muito aquém da posição que poderia ocupar no cenário internacional. É óbvio que as relações internacionais e as maneiras como os estados se relacionam entre si precede capitalismo, socialismo, feudalismo, o que se quiser. A maneira como estados se relacionam entre si, buscam segurança um em relação ao outro, buscam vantagens ou buscam diminuir desvantagens uns em relação aos outros, precedem muito os tipos de sistemas de organização de sociedade que a gente queira definir como a gente quiser. E quando a gente tropeça nesse óbvio, a gente perde. O primeiro óbvio que a gente tropeçou, eu acho que não fomos capazes de reconhecer, são as profundas transformações do sistema internacional, particularmente depois do fim da Guerra Fria. O mundo no qual vivemos hoje é extraordinariamente mais perigoso do que o mundo no qual vivíamos até 20 anos atrás. Por quê? Porque no mundo multipolar, as decisões tomadas em organizações multilaterais são muito mais difíceis de serem implementadas e alcançadas simplesmente porque estamos passando por uma fase extraordinariamente instável, na qual a posição relativa de cada Estado, de cada potência, se vocês quiserem, ainda está em jogo. Qual é a nossa? Se a nossa posição geográfica nos dá, a nós brasileiros, essa, digamos, tranquilidade e paz de espírito de que hoje à noite, provavelmente, não sei se alguém ainda tem aqui, alguém em alguma missão militar que estão diminuindo do Brasil, nós não temos essa preocupação hoje à noite, se parentes nossos vão ser mortos ou se vão ter que matar alguém. Mas essa é a realidade comum para muitos outros países, e eu não estou falando apenas de Estados Unidos ou das grandes potências, essa é a realidade para espanhóis, essa é a realidade para alemães, e essa é a realidade de muitos outros países que vivem em situações de conflito. Então, se a nossa posição geográfica nos dá, por um lado, essa tranquilidade de paz e espírito de que hoje à noite não há brasileiros que vão dormir preocupados se vão matar ou morrer, a não ser na nossa guerra interna, mas essa é outra questão. Isso nos tira, como sociedade, boa parte da sensibilidade para a abrangência, profundidade, alcance e importância dos principais conflitos internacionais. Nós não somos parte de nenhum, seja ele religioso, seja ele étnico, mesmo comercial, porque a nossa importância no comércio mundial não vem crescendo ou está muito longe do tamanho que esse país tem e do que essa economia poderia gerar.
Nós somos pequenos por opção geográfica, se vocês quiserem, apesar do tamanho do nosso território. A geografia desse planeta nos colocou, de certa maneira, longe desses conflitos. Por outro lado, se nos deu essa tranquilidade de paz e espírito, nos tirou, em boa maneira, a capacidade de entendimento e de absorção do que está em jogo. O que está em jogo hoje é o reordenamento, sim, do poder internacional, no qual o nosso papel, para citar um óbvio no qual nós tropeçamos, eu não o vejo bem definido. Não o vejo bem definido porque nós ignoramos outros óbvios também, e eles é que nos fazem sofrer o que nós estamos sofrendo hoje, que é um crescente isolamento e apequenamento em relação ao que a gente podia ser. Toda vez que a gente fala e usa uma categoria absoluta, o Brasil, na verdade, na categoria relativa, isso que eu quero dizer, eu quero me corrigir. Toda vez que a gente usa uma categoria relativa como essa, o Brasil está menor, nós estamos menor em relação ao quê? Em primeiro lugar, nós estamos menores em relação ao que poderíamos ser, ponto. Ponto. Eu detesto, eu estou absolutamente farto da descrição do Brasil como país do futuro. Eu gostaria que o nosso futuro estivesse já para trás, e não que a gente estivesse esperando sempre o que é que a gente vai poder ser. Nós não entendemos a natureza dessa transformação internacional. Nós a consideramos simplesmente o declínio relativo de uma hiperpotência, ou superpotência, ou megapotência, não importa a palavra com a qual vocês queiram definir os Estados Unidos, e celebramos isso como se fosse o nascer de uma nova era na qual as afiliações, sobretudo, ou as afinidades, sobretudo político, não diria ideológico, que não é bem o caso, é difícil entender qual é a afinidade política e ideológica de um país como a Índia, por exemplo, com o qual estamos associados em um determinado tipo de bloco, ou entender qual é a afinidade política e ideológica de um país como a Rússia, por exemplo, onde estamos, de alguma maneira, ligados a um tipo de bloco. Nós não entendemos que a transformação internacional relevante é o surgimento de uma potência que não sabemos se será pacífico ou não. Esse é o desafio das novas gerações, é do pessoal que não tem mais cabelo branco como eu vejo muita gente jovem aqui na plateia, vocês é que vão poder, eu vou estar morto já, não vou poder saber se a China subirá como uma potência pacífica ou não, e o desafio que ela apresenta para relações internacionais é um desafio que pode ser resolvido dentro do que se convencionou chamar de governança global e que nunca chegamos a ela. Quanto mais falamos em governança global, quanto mais atribuímos nossos destinos a organizações multilaterais, sejam elas de comércio, sejam elas Nações Unidas, menos chegamos próximos a isso. É óbvio que nós ignoramos. É óbvio que um país, numa transformação profunda e perigosa, como é a profunda e perigosa transformação que estamos vendo nas relações internacionais, como o Brasil, quando confrontado com essa mudança, prefere ser fornecedor de matérias-primas de um dos poderes ascendentes e perde aquilo que, no óbvio clássico de definição de projeção de poder, é o poderio econômico, e ele está associado nos estados modernos à indústria, e a nossa indústria está andando para trás, nós estamos perdendo, como país, a possibilidade de sermos mais poderosos, do ponto de vista clássico das relações internacionais, muito mais geoestratégico do que econômico. Nós estamos assumindo o papel que já tivemos em outras fases da nossa história, de sermos, sim, associados a focos de poder importante, e esse foco de poder internacional se move para o Pacífico, para as nossas costas, portanto. Somos um país com 500 anos de Atlântico e começamos, de novo, vocês, jovens, que vão ver essa mudança. Vocês estão vendo uma mudança internacional extraordinária. Vocês são testemunhas de uma época incrível, como transformação de grandes eixos, eixos de séculos, eixos daquilo que os historiadores franceses usavam. Eu sei que o Samuel tem uma forte formação nessa área francesa, la longue durée, Samuel. A ideia de que há grandes fluxos históricos que passam por baixo dos acontecimentos cotidianos que a gente às vezes nem é capaz de interpretar, nem no seu alcance, nem na sua profundidade. E este é um acontecimento que a gente consegue interpretar no momento. E neste grande
Mundo virando, nós somos de novo fornecedores de matéria-prima para um grande foco de poder e estamos perdendo aquilo que seria essencial para a nossa projeção de poder, seja ela qual for, seja ela como for definida. Uma potência regional com interesses ao redor, uma potência eventualmente hemisférica, do Equador para baixo, de uma determinada parte do mundo, uma potência, não interessa. Jamais seremos qualquer coisa à altura do destino que nós achamos que nós merecemos, que nós achamos brasileiros que merecemos um destino melhor, maior e mais importante do que aquilo que a gente exerce hoje nas relações internacionais. Jamais o seremos sem uma economia forte, baseada em conhecimento, inovação, tecnologia, e isso significa indústria. Acabando o prazo! E você, vai deixar seu prazo acabar? Se liga!